Slide para mim, por favor, né? A gente vai começar já lá pelo 14. Pedir só para vocês fecharem os microfones. Então, eu voltei um pouquinho ali no segundo andar, que não é segundo andar, é segunda etapa, mas não é uma questão de tempo, e a Teresa Meloni me disse uma coisa que, assim, acendeu uma luz. Eu acho que isso deve estar no livro que eu estou esperando que venha. Você já recebeu o seu, Nadir? Eu não recebi, não. Gente, por que que o meu não veio? Ou será que veio e eu estou doida? Não, não veio. Vou até ver isso. Não veio. Vou ver isso. Então, nesse livro, eu acredito que eu vá conseguir entender melhor alguns aspectos, né? E eu pretendo ver se eu consigo escrever um trabalho sobre isso e aí publicar, botar aí à disposição de todos na escola, porque aqui ainda tem muito panos para mangas, né? Então, aí, nessa etapa aqui do grafo, no segundo andar, o que a Teresa Meloni me disse foi o seguinte, que a gente tem que pensar numa espiral, assim, ó, porque isso vem, volta, tá aqui, tá lá, o que vai acontecendo no grafo do desejo. Então, isso para mim foi, assim, uma iluminação. Foi a Meloni que me disse isso. Então, aqui, nessa etapa, né, esse S, não sei se vocês veem quando eu aponto aqui com o meu cursor. Esse S pequeno de A, no primeiro esquema do grafo, estava o M da mensagem emitida pelo grande outro. E aqui surge como significado do outro em oposição ao S grande de A, que é o significante dado pelo outro. Essa linha é pontilhada por ser algo implícito, apenas parcialmente articulado, pois representa aqui o sujeito como suporte da fala. Né? Então, isso aqui não é algo que é dito e compreendido como num diálogo. Há uma emissão de uma mensagem que algo é captado do outro lado. O S minúsculo, que está aqui nesse S de A, representa o lugar da verdade do sujeito, o significado que surge no bebê, infans, diante do outro, grande outro, a quem ele dirige a pergunta: o que ele quer de mim? Então, isso aqui, a gente ainda está, aqui já aponta para algo do desejo, esse D grande aqui, né? Algo que aqui começa a se formular a partir da impossibilidade de uma resposta toda, algo que realmente feche um sentido para quem está ali aqui na demanda, para quem está ali no lugar do ínfans. Aqui na demanda, que é esse desenho pequeno, o que esse outro quer de mim? Né? O nosso ínfans tem seu primeiro encontro com desejo, representado aqui pelo D minúsculo. Desejo esse que é o desejo do outro, porém não é o que o outro deseja, mas o furo que ele porta. É exatamente quando esse outro não dá a resposta, quando esse outro se ausenta, quando esse outro falta, quando esse outro dirige o olhar para outra coisa, é que, digamos, algo ali se dá, né, entre a demanda e a necessidade, que é e depois eu vou falar disso, é como um signo que é indecifrável, mas que fica ali como marca. Né? Então, o desejo que nasce aqui, onde tem esse D minúsculo, se manifesta no intervalo, na íância, que separa a articulação linguageira como tal, daquilo que marca o sujeito. Desculpe, marca que o sujeito aí realiza algo dele mesmo, mas algo que somente tem alcance e sentido em relação a essa emissão da fala. Então, é isso que eu falei.
é algo ali que já é do próprio sujeito, mas que fica ali envolto em nuvens, mas é algo que fica marcado naquele lugar. Então, assim, não sei quem lembra e quem assistiu a primeira aula. Freud relaciona desejo a uma primeira satisfação mítica, que é da ordem da necessidade. E logo depois nós falamos que Lacan articulou desejo na ânsia entre a necessidade e a demanda, que foi isso que eu falei. Então, entre a necessidade e a demanda, nasce o desejo. Isso já está posto, a gente acredito que já conseguiu perceber, né? Freud fala dessa primeira satisfação mítica que a gente está sempre tentando recuperar, mas que essa satisfação mítica, ela não é perdida, ela simplesmente não ocorreu. Ela, na verdade, não existe. No seminário 6, Lacan diz o seguinte: é, por um lado, entre os avatares de sua demanda e o que esses avatares fizeram ele se tornar, e, por outro, essa exigência de reconhecimento pelo grande outro, que, no caso, podemos chamar de exigência de amor, que se situa para o sujeito um horizonte de ser. Então, aí, aquele ínfans está deixando de ser um bolo de carne, ele está demandando o amor ao grande outro, está tomando aquilo que o outro quer dele como uma demanda que ele precisa atender, porque ele está tomando aquilo como desejo, é o que esse outro quer de mim, que está aqui no que voi, aqui em cima. O que esse outro quer de mim? Não sei se vocês lembram também que essa pergunta, ela trazia uma outra questão, que não é só o que você quer de mim, é o que você quer quando você diz tal coisa, que é uma total incógnita, uma impossibilidade de haver uma resposta. Então, Lacan relaciona esse arsenal a uma mítica relativa ao avatar biológico do desejo. Aí volto de novo para a aula 1. O desejo nasce entre a demanda e a necessidade. Ele incide sobre uma fantasia, isto é, sobre um outro imaginário. É, portanto, desejo do outro. É assim que eu consigo pensar esse avatar biológico. É a única maneira que eu consegui pensar algo sobre esse avatar biológico. É algo relacionado à necessidade, entre a necessidade e a demanda. A necessidade é sempre da ordem do biológico. É fome, é sede, são as fezes, e vocês veem que também muito relacionados às pulsões. Né? Isso é outro ponto que eu queria até que no final as Terezas estivessem aí para a gente poder falar sobre isso, que tem alguns pontos que a gente vai retomar no final de questões que ficaram aqui a partir desses encontros que nós tivemos esse semestre. Então, um ponto aí para mim é a questão das pulsões, né? Que eu acredito que as pulsões, eu entendo de algum modo agora, elas antecedem isso tudo. Nós somos pulsão antes de sermos gente, antes de sermos alguma coisa. É pré-infans. Mas isso a gente vai falar aí mais adiante. E aí eu falei também sobre um trabalho de uma psicanalista que eu li, que ela tenta definir esse avatar biológico, que Lacan faz referência, que é como um ponto mínimo de onde podemos pensar na nossa hominização. Um ponto onde, para além do natural, estamos atravessados pelo desejo. Então, o natural é do animal, é do que está na natureza. E nós descolamos da natureza no momento em que nós nos tornamos exatamente homens. Né? Então, ela fala disso como um ponto mínimo onde a gente pode pensar na hominização. E eu suspeito, de alguma maneira,
que isso está exatamente demonstrado aqui, nesse grafo. Nesse andar, né, dessa espiral, é onde se dá esse processo de hominização. É onde nós estamos atravessados pelo desejo. É onde nós deixamos de ser seres da natureza. Lacan pergunta se o sujeito poderá ou não alcançar esse ponto onde se situa esse arsenal. E o que nós vemos comumente, né, é que esse acesso não é simples. Essa ânsia, né, é pura falta. Não há nada aqui que nos diga, que nos aponte para alguma coisa. Então, aí, nesse lugar onde nasce o desejo, é o lugar de falta. E é o que faz com que o neurótico tome o desejo como demanda e passe a vida nesse esforço sintomático de tentar atender a demanda do outro. Isso na clínica é a coisa mais, digamos que salta aos ouvidos, né? A pessoa o tempo todo, né, querendo ser escutada pelo outro, mas a partir daquilo que ela acha que o outro quer dela. Isso é difícil, uma travessia bem difícil, nem todos alcançam, digamos, sair dessa etapa da análise, que é a etapa das entrevistas preliminares, né? Essa etapa onde ainda não se estabeleceu uma transferência com a possibilidade de escuta do sujeito do inconsciente. O sujeito está ali falando, mas ele não está ouvindo. Ele ainda não escuta isso. Então, todas as intervenções do analista provocam um mal-estar, né? Não é todo mundo que suporta essa fase. Bom, agora a gente vai para o slide 17, Alexandre. Então, eu quis logo passar para essa parte, porque aqui é que eu tentei pensar algumas coisas, né? Para Freud, a angústia é um sinal. A angústia se produz como um sinal no eu. No eu aí, eu vou escrever sempre esse eu com maiúscula, porque é o ego, né? Porque o eu em minúscula, nos seminários de Lacan, ele diz respeito ao G, que é o sujeito do inconsciente. Que nós não temos uma segunda, porque tem o G e o moi em francês. Então, o moi é o eu ego. E o G é o sujeito do inconsciente. Então, para nós aqui, eu fico colocando o eu como maiúsculo. Esse é o G, então. Esse é o Sujeito, o eu esse eu é o G. Hã? Esse eu com E maiúsculo é o G. Ou é o Não, ego? É o ego? é o ego. Tá bom. Tá? Eu aqui tenho o hábito de usar esse eu como maiúsculo. Não sei se isso é usual, né? E eu gosto mais de eu do que de ego, mas é o ego. Tá? Para Freud, a angústia é um sinal. A angústia se produz como um sinal no eu. Diante do desamparo fundamental, a angústia é chamada a remediar. Aí vamos de Lacan. Supondo que o desejo deva se produzir no mesmo lugar onde inicialmente se origina o desamparo, e experimenta o desamparo, não é no nível do desejo que a angústia se produz. Então, eu tentei fazer um esquema, agora a gente pode ir para o 18, Alexandre. Deixa eu ver se é o meu esquema já. Ó, eu tentei fazer um esquema para pensar isso. Então, antes de todo mundo achar, assim, muito arriscado mesmo isso, eu acho que eu falando, eu consigo expressar o que eu quis dizer com isso, né? Que seria aí um esquema para o nascedouro do desejo. Então, diante do desamparo, que o desamparo é pura falta. Né? O desamparo é aquela situação na qual nos encontramos que, se ninguém cuidar, o bebê morre. Então, a pulsão de morte ela já
já está atuando. Então, nesse lugar de desamparo, que é o lugar da falta, é aí que nasce o desejo. Mas nascer o desejo não quer dizer que aí está o movimento desejante, tá? Então, assim, ante a presença primitiva do desejo do outro, como obscuro e opaco, o sujeito encontra-se sem recursos, desamparo. Aí, nesse ponto, estamos diante do desamparo fundamental, que marca a experiência traumática e o nascimento do desejo, tá? Então, a angústia, ela é causa de desejo, certo? Acho que isso todo mundo já ouviu. Eu entendo, portanto, que ela antecede o desejo, uma vez que ela o causa. Então, peraí. A angústia é causa de desejo. Ela causa ela causa o desejo. Quando Lacan diz que o desejo se produz no mesmo lugar que se origina o desamparo ele vem antes, porque é falta. Então, o desejo também, de alguma maneira, nasce ali. Isso eu que estou inventando isso, tá? Eu que estou supondo isso. Então, eu leio que, ao deparar com o desamparo, que é pura falta, nasce o desejo. No entanto, para chegar à possibilidade de o desejo produzir movimento, é preciso que a angústia sinalize isso no eu, no ego. Então, assim, eu estou vendo a Nadir ali, são as pessoas, não estou vendo todo mundo, não estou vendo as caras de desespero ou de luz. Sim, Tereza, o desejo é desejo de desejo, mas o que eu estou tentando pensar aqui é o movimento que produz algo que nos leve ao desejo. É disso que eu estou pensando. E desejo não é, aquilo não é satisfatório. O desejo não satisfaz. Né? Tinha uma propaganda de cigarro que dizia o fino que satisfaz. O desejo não satisfaz. O desejo, ele causa movimento, ele dá movimento, é aonde a gente se move para a vida. Essa situação que eu contei no começo aqui, para quem já estava, com relação ao conversa de analista e à pandemia, e como isso surgiu, eu estava ali no exercício do meu sintoma, surgiu a ideia, eu pude sair do sintoma, me atirar para aquilo, mas o desejo era o conversa de analista? Não, o desejo me botou em movimento, me fez sair daquele ponto de angústia e de fazer um sintoma para fazer algo. E isso fez com que, durante a pandemia inteira, uma vez por semana, eu estivesse ali no Conversa de Analista, fazendo desejo de desejo de desejo. Quantas vezes eu disse durante a pandemia, gente, por que que eu fui inventar isso? Porque há um incômodo nisso. Não é assim, ai, gente, que maravilha, eu estou tão feliz com isso. É simplesmente um movimento, um movimento. Mas é um movimento que produz algo, que faz realizar algo, que varrer a casa, que já está varrida 200 vezes, não leva a nada. Então, no momento em que isso acontece, é que há essa possibilidade de uma... de vida mesmo, né? Que eu não estou falando de pulsão de vida, outro dia eu chamei de pulsão de vida, mas eu também consegui definir melhor isso com uma aula do Agostinho, tá? Por isso que eu estou mandando todo mundo assistir a aula do Agostinho. A aula dele tem pouca gente, porque é meio tarde, não sei qual quarta-feira do mês, mas em agosto eu estou pedindo para colocar junto com a minha, depois da minha, porque eu vou falar dos sonhos, desejo nos sonhos, vou trazer Hamlet, que está no seminário do desejo, o desejo e sua interpretação, que é o seminário 6, e aí o Agostinho vai falar sobre
o sonho de Hamlet, a partir da interpretação de sonhos. É o que eu estou solicitando. Então, bom, a gente está aí no 18, né? Eu vou seguir, depois você, João Paulo, você fala e todo mundo fala. Eu só quero concluir, eu acho que eu vou concluir rapidinho. Agora a gente vai lá para o 19. Vamos ver o que... Acho que o 19 até eu já fui. Então, na terceira etapa do grafo é que intervém a experiência especular, aquela da relação com a imagem do outro. Né? É quando, isso só para eu retomar o grafo, porque eu fiz aqui várias observações ainda sobre a segunda etapa, a primeira etapa, que foram coisas que para mim ficaram bem capengas. Tudo está capenga, mas a gente vai indo assim mesmo. Então, o estágio do espelho, né? O sujeito se confronta com a sua própria imagem no espelho, matriz simbólica de formação do eu, que corresponde ao narcisismo primário em Freud. Eu estou estudando, eu disse para vocês que eu vou tentar escrever e vou mandar para todo mundo. Eu estou aqui a 1000 estudando o estádio do espelho, que foi até uma sugestão da Teresa Nazar, e eu já fui a esse texto outras vezes, está cheio de observações, mas aqui eu acho que vai me ajudar melhor a visualizar isso. Então, tem várias coisas que o Lacan diz aqui, né? Ele fala assim, ó, o filhote do homem numa idade em que, por um curto espaço de tempo, mas ainda assim por algum tempo, é superado em inteligência instrumental pelo chimpanzé. É bom que já diz logo o que a gente é. Já reconhece, não obstante como tal, a sua imagem no espelho. Então, quando ele ainda da linguagem, ele só apreende alguns objetos da satisfação da necessidade, como consegue articular mamá, mamãe e algo assim, ele já consegue reconhecer a sua imagem no espelho. Tá? E aí ele fala o seguinte, nananã, nessa inanidade da imagem, logo repercute na criança uma série de gestos em que ela experimenta ludicamente a relação dos movimentos assumidos pela imagem com o seu meio refletido, e desse complexo virtual com a realidade que ele reduplica, isto é, com seu próprio corpo e com as pessoas, ou seja, os objetos que estejam em suas imediações. Então, ele começa a ver, além dele mesmo, outros, não só a mãe, e também se vê separado dessa mãe. Tá? Essa é mais uma etapa do grafo. Agora, Alexandre, a gente vai lá para o 21. Então, como ele faz frente ao seu desamparo? Então, voltamos lá para o desamparo, né? Ele maneja com algo que aprendeu no jogo com seu semelhante. Ele se defende com seu eu. Lacan diz o seguinte, o sujeito se defende do seu desamparo com a experiência imaginária que a relação com o outro lhe dá. Constrói algo que, diferentemente da experiência especular, é flexível com o outro. Designo aqui como lugar de saída, como lugar de referência por onde o desejo vai aprender a se situar, é a fantasia. Então, aqui a gente está no 21, deixa eu ver aqui as anotações que eu fiz. Nessa etapa, né, que ele, porque entra a fantasia, eu vou falar que a função da fantasia é dar ao desejo do sujeito seu nível de acomodação, de situação. Por isso é que o desejo humano tem a propriedade de estar fixado, adaptado,
combinado não a um objeto, mas sempre, essencialmente, a uma fantasia. Então, o que é aquilo que a gente estava falando, né? O desejo não tem objeto, né? Ele está, de alguma maneira, articulado a uma fantasia. Então, é esse ponto ali que a gente não consegue, e que eu, nesses últimos encontros, inclusive no encontro sobre interpretação de sonhos, que o Agostinho falou sobre o isso, e a gente começou aqui no Grafo do Desejo, tem o isso como uma bolsinha lá embaixo, né? Que guarda um reservatório de algumas coisas. Eu e a Teresa Nazar, não sei se a Teresa Nazar está aí, a gente falou um pouco, e nós falamos sobre a questão do signo, né? Que em comunicação, eu até anotei Estou aqui. aqui, sim, estou Oi, aqui. Teresa, depois a gente vai falar, tá? Só deixa eu terminar aqui, porque senão eu vou ter um troço, né? O isso está capturado na linguagem, mas não sabe o que é. É um reservatório de memórias que ocorre nesse período da inocência, em que não há um saber, que sempre é um saber inventado, sobre o que cercou aquele sujeito, né? E aí, o signo na comunicação, nós falamos naquele dia, para Peirce, né, é tudo aquilo que, em certos aspectos, em alguma medida, substitui alguma coisa, representando-a para alguém. E Saussure chamou esta parte, que pode tornar-se sensível do significante, é a parte ausente de significado. É uma significação, é a relação que se mantém entre um e outro. O signo linguístico, em Saussure, une não uma coisa a uma palavra, mas um conceito a uma imagem acústica. E o signo, em Lacan, nem sei se eu acabei escrevendo isso ou não, porque eu tenho aqui algumas anotações, depois eu olho, porque Lacan traz o signo, deixa eu ver se eu consigo. Signo. O signo é o que representa algo para alguém, que Uma faz teoria, sintoma. uma teoria do signo é uma teoria da representação. Um Uhum. signo é um perceptível que responde por um imperceptível. O primeiro representa o segundo. A essa função do signo acopla-se uma teoria da significação. O significado de um signo é a coisa que ele representa. Isso eu estou falando do livro do Marcos André Vieira. Tá? Eu acho que pelo menos aí, Teresa, deu para a gente esbarrar em alguma coisa, mas depois você vai falar e todo mundo que quiser vai falar. E aí, Teresa Nazar, eu estou falando, me dirigindo a você, porque nós duas estivemos conversando com o Agostinho sobre isso, né? Os signos como coisas indecifráveis, mas que estão ali representadas de alguma maneira no isso, né? Foi isso que a gente falou naquele dia, certo? Sim. E eu pensei, assim, na possibilidade, eu vou jogar isso aqui depois que eu concluir, que vai ser rapidinho, para a gente pensar, que é algo relativo ao desejo, que não é coisa, não é objeto, não é satisfatório, não satisfaz o desejo, 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 mas algo que é pensado ali entre a demanda e a necessidade, está marcado de alguma maneira nesse isso, como signo. Entendeu? Ok. Que ali é uma coisa só que eu pensei, tá? Uhum. Bom, agora então vamos para outro slide, esse aí já foi 21, 22, que é a representação gráfica desse, que é a última coisa que eu vou trazer aí,
Quem não pediu, quem ainda quer receber, quem não recebeu, bota o e-mail lá no chat, que eu mando de novo esse trabalho aqui. E depois eu pretendo escrever melhor isso que eu fiz como roteiro, trazendo mais elementos, incluindo esse texto do Lacan que eu estou estudando nos escritos. Então, assim, eu vou avançar um pouco sobre isso para poder pensar. Eu acho, então, que eu disse tudo. Tudo é ótimo. E a gente pode abrir para as perguntas para a gente falar, para poder falar, todo mundo precisa desabafar. Ah, eu queria falar só uma coisa aqui sobre ainda a aula do Agostinho. Deixa eu ver se eu vou lembrar o que é que eu achei que também conversava com isso que a gente tem aqui. Ah, foi uma coisa que aconteceu, que foi a Teresa Meloni que me falou, que eu usei o termo pulsão de vida, né? E nessa aula do Agostinho, que foi sobre a identificação no curso de introdução, ele traz o seguinte: a pulsão sexual e a pulsão de morte, certo? Então, a pulsão sexual é libido, eros, né? E a pulsão de morte, agressividade, tânatos, que é onde habitam o ódio, na pulsão de morte, e o amor, na pulsão sexual. Então, isso só para esclarecer, porque eu usei o pulsão de vida e a gente usa erroneamente, e a Teresa Meloni me corrigiu. Então, eu achei muito bom isso que o Agostinho falou. E quem não assistiu o curso de introdução, não está assistindo, pode comprar aulas avulsas, e eu acredito que possa comprar aulas que já foram dadas, não só do Agostinho, como outras. Eu estou falando dessa porque essa foi a que eu assisti mais recentemente. E também pode se inscrever, se quiser. Aí assiste as Também gravações. pode. Isso, se inscreve. Ótimo, Alexandre. Alexandre, pode fechar os slides, a não ser que alguém depois queira que abra, por alguma razão, que agora a gente pode conversar. Oi? Helena. Boa tarde, Helena. Boa tarde, colegas. Tudo bom? Só vou pedir para todo mundo abrir a câmera, se puder, tá? Se estiver Eu bonito. estou aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo. Ah, então tá. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um comentário, Helena, e eu acho que eu gostaria assim, de permissão para a Tereza complementar isso, porque você fez uma pergunta até diretamente a ela, quando ela não estava aqui, né? Tereza Nazar. A respeito da sua questão de pulsão, que eu achei extremamente interessante. Por coincidência, hoje, eu estou lendo uma obra chamada O Conceito de Sujeito, do Luciano Elia, uma obra da Zahar. E aqui, quando ele vai desenvolvendo a questão do desejo, demanda e necessidade, que é uma questão bem elementar para a gente, né? Na página 35, ele diz o seguinte: podemos dizer, ele vai desenvolvendo a ideia, né, da separação, da destilação dos três conceitos, e ele chega no momento e ele diz: podemos dizer que é por esse motivo que Lacan, que sempre defendeu o uso da palavra pulsão para traduzir o trip de Freud, que jamais significou instinto, não se preocupa tanto em dar à pulsão uma excessiva dignidade conceitual. Talvez aqui a gente até caiba uma dúvida, né, mas são palavras dele. Como fez Laplanche, por exemplo. Pois vê nisso o risco de que se torne a pulsão como um tipo de correlato na espécie humana do que é instinto para os animais, de ânimo sondável que nos moveria. Aquela questão que sempre aparece, né? Aí chega o ponto que eu queria. A pulsão é o nome do conjunto de efeitos que a linguagem perpetra no instinto. Não há, assim, experiência instintiva no ser humano, no sujeito, mas experiência do instinto fragmentado e remodelado pelo significante, que é a pulsão. Então, ele coloca a questão da pulsão como significante. E eu me lembrei da fala do Lacan sobre isso, né, dizendo que a pulsão era uma montagem surrealista. Então, eu acho que essa questão que você abordou do principado da pulsão, né, da questão seminal que envolve a pulsão, é uma questão que tem que ser bem explorada mesmo, como você colocou. Porque ela é fundamental, a gente não fala muito sobre a pulsão, talvez não fale na medida que seria necessário quando a gente está tratando da questão lacaniana em si.
mas é muito importante, eu acho que é fundamental para entender também essa questão um pouco da questão do turbilhonamento do grafo, da questão desse não movimento, né, distrógeno, no qual a gente trata, sempre quer tratar as questões de grafo, né, mas sim como turbilhonamento. E aí você tinha feito um questionamento à Tereza, que acho que não estava aqui nesse início, né, sobre isso. Se você me permitir, Eu cheguei Helena, logo depois. Eu cheguei se você me depois. permitir, eu queria perguntar à Tereza o que ela teria a dizer sobre isso, porque eu acho que isso é um assunto fundamental, a gente acaba sempre passando, né, um pouco batido por isso. A sua pergunta é especificamente sobre o que você acabou de dizer da citação do Luciano Elia? Pulsão como É isso? significante, Tá. Tereza, Então, é isso. aí a gente tem uma questão, porque eu entendo a pulsão como suporte material para o significante. Por quê? Porque ela é equivalente, o outro valor é equivalente à letra. A letra não é significante, mas Sim. é o suporte material para o significante. Primeira questão que eu acho que a gente precisa levantar aqui. E, de fato, não há no bebê humano, a gente não pode pensar que haja, né? Não há como a gente pensar, porque ele nasce imerso no campo da fala e da linguagem, e mesmo que ele não entre, vamos raciocinar assim, que ele não entre plenamente no campo da fala e da linguagem, eu estou falando especificamente da situação do autismo, de um autismo mais grave, ainda assim ele está referido a esse campo. Então, de fato, né, a gente não pode pensar em instinto. Entretanto, no seminário da ética, o Lacan, quando ele está falando de dissage e de... são dois objetos, dissage e o outro que eu não me lembro agora, de qualquer outra coisa, ele vai falar exatamente dessa diferença entre pulsão e instinto, se referindo ao texto freudiano, né? A obra freudiana enquanto tal que trata sobre isso. Então, a pulsão, eu entendo a pulsão, ela só nasce referida ao significante. Por quê? Porque a pulsão nasce no campo do outro. A Sim. pulsão vem do campo do outro, como é que se diz? Como uma língua, né? Uma onda, ela cava no real o lugar para que o sujeito possa ser acolhido depois no simbólico. Sim. Então, o primeiro movimento da estrutura é SR. Depois, no retorno, é RS. No retorno entre R e S, real, simbólico, esbarra o que é cavado aí, porque você não tem esse encontro ponto a ponto, é o lugar do imaginário. A Teresa Meloni escreveu: não há pulsão sem significante, ela está coberta de razão. Entretanto, você não pode dizer que a pulsão é significante. Ela não é sem, ela está coberta de razão. É isso que eu estava tentando explicar. Então, isso é a primeira coisa. Outra coisa que foi a questão... Helena, me desculpe, porque eu estava terminando de atender um paciente, então eu entrei um pouquinho atrasada. Mas eu escutei muito bem quando você estava falando sobre essa questão do que tem a ver, né, você estava falando do grafo, e que tem a ver com o isso. O isso, como está no texto freudiano, o eu e o isso, né, ele vai dizer que o isso é o reservatório dos objetos. E antes do sujeito ter entrada no campo da fala e da linguagem, ele não só é objeto para o outro, mas tudo que está no seu entorno é tomado como objeto. Por isso que a Daniela... esqueci o sobrenome, Daniela qualquer coisa, que foi uma discípula da Marie-Christine, que vai nos falar no evento, ela escreve, Daniela Vanderlei, lembrei o sobrenome, ela escreve um livro que se chama Palavras em Torno do Berço, porque ela está se referindo a um curso que a Marie-Christine teria dado,
onde ela vai dizer que tudo que é dito, todo endereçamento, né, para o bebê, são essas palavras que são objetos que caem da boca do outro e vão se inscrevendo do lado do bebê, do ínfant, desse que ainda não fala. Então, na verdade, o isso é esse reservatório de impressões, de percepções. Nem todas vão depois ser tomadas, absorvidas pelo inconsciente. Tanto que, no projeto para uma psicologia, o Freud, quando ele vai falar do juízo de atribuição e do juízo de existência, ele vai dizer, primeiro, juízo de atribuição, depois, juízo de existência. Isso é um valor lógico que o Lacan aproveitou para fazer a sua interpretação desse texto freudiano, tanto do projeto quanto do eu e o isso. Ele vai dizer, o juízo de atribuição é, primeiro, necessário um valor atributivo, isto está referido, né, a mim, uma atribuição, o que é isso? Isso me diz respeito, para depois o sujeito poder existir neste lugar. Então, primeiro juízo de atribuição, depois juízo de existência. E isso tem a ver com... É interessante porque o estudo que eu fiz sobre memória, trabalhando a obra do Paul Ricoeur sobre memória, ele vai fazer uma referência a Freud, que eu considero da maior importância, e ele vai trabalhar, digamos assim, conceitualmente, na mesma direção que o Lacan trabalha, dizendo que a memória ela não tem a ver com lembrança, não tem a ver com o que comparece como processo de rememoração numa análise. A memória é isso que comparece em ato e convoca esse tempo antes da entrada do sujeito, antes da constituição do inconsciente ou da fundação do inconsciente enquanto tal, da estrutura, como vocês quiserem chamar, esse tempo onde o bebê ainda está numa relação de real para real, porque ele toma tudo que lhe é dito como real, como objeto. A experiência dele é real e o outro é real, que tem a ver com a primeira identificação simbólica, mas a simbólica do lado do outro, porque do lado do bebê é real. Então, a experiência é real com real, o outro é real, esse primeiro tempo. E o que se constitui aí? Se constitui a identificação ao amor do pai, que está também num dos textos do Freud, quando ele vai trabalhar a questão da identificação. Ele vai falar que a primeira identificação... E está no seminário da identificação do Lacan. Então, o que está em jogo aí? Gente, eu estou falando muito, deixa eu só encerrar aqui para dar espaço para os outros. O que ele está dizendo aí é que esse tempo, que a gente pode considerar antes do verbal propriamente dito, porque também a gente não pode dizer que está fora do verbal, o verbal está do lado do outro, então, esse tempo onde o sujeito ainda não se apropriou da fala, esse tempo, isso marca o sujeito, essas percepções, marca o corpo do sujeito, e só por isso pode comparecer depois, quando o sujeito está em análise, como memória em ato, que ele é acometido por uma... corporalmente, que a gente chama de insight, alguma coisa ali se apresenta que tem a ver... Por quê? Porque não sofreu recalque. Porque não está no campo significante, isso passa diretamente do campo que seria da ordem da percepção para a consciência. Tem a ver lá com como Agostinho trabalhou, e foi um ponto de discussão na aula do Agostinho. Então, só para dizer que, sim, quando a gente fala do desejo, primeiro, o desejo do sujeito só é desejo do outro porque o sujeito está completamente submetido ao outro, nesse tempo de entrada no campo. Ele tem que se sujeitar
a esse campo da fala e da linguagem. Entretanto, a análise, ao final, vai conferir aquilo que a gente tanto fala, uma margem de liberdade. Por quê? Porque, de alguma maneira, convoca o sujeito nesse ponto onde ele é equivalente ao objeto que é sua causa. Isso é assunto para a gente conversar depois, só porque eu queria retomar a pontuação que a... Ai, meu Deus! que a Helena trouxe quando ela fez uma referência a mim, na que a gente conversou. Só isso. Posso Eu falei falar? muito, gente, desculpa. Pode, Deu pelo uma amor aula, de Deus. Tereza. Pode, Natália. Eu nunca tinha ouvido falar da pulsão como suporte material do significante. E antes de você falar isso, Tereza, eu estava pensando sobre isso, sobre o analista como suporte, na verdade. Sim. Porque algumas pessoas fazem confusão do desejo ter a ver com querer, né? Querer alguma coisa que está à frente. E aí eu acho que até a Tereza Meloni colocou no chat que o desejo está atrás. O Lacan fala isso bem claro no seminário 10. Só que aí, quando a Tereza Meloni colocou isso no chat, eu fiquei pensando que o analista ele faz, né? E porque a Helena trouxe o que o outro quer de mim a partir do diabo, né? Me fez pensar na imagem do camelo, né? Atravessando o deserto, fazendo ali uma espécie de suporte para aquele sujeito atravessar o deserto. Isso é muito comparado com a figura do analista. Né? Então, eu pensei assim, tá, não, o desejo não está na frente, o desejo não está atrás, né? Aonde está o desejo? Foi o que passou aqui pela minha cabeça, né? Mas que, de alguma maneira, ele é um engraçado suporte, você usar né? essa imagem, Natália. Porque justamente o demônio do casote, do Kevoi, a cabeça dele é de camelo. Foi engraçado você ter falado. Mas não é à toa, eu não estou falando isso à toa, não, é por isso mesmo, né? Então, de alguma forma, né? É interessante a gente pensar nessa imagem, né? De alguém atravessando um deserto, porque isso está no percurso de análise, né? Esse lugar de suposição, o que o outro quer de mim? A gente está o tempo inteiro se perguntando isso, né? Tentando responder, mas, de certa forma, é alguma coisa impossível, né? O sujeito vai construir alguma coisa a partir disso, né? Natália, as melhores aulas que eu tive sobre esse assunto foi de alguém que já passou dessa para melhor, que não está mais aqui, que foi o Antônio Sérgio Mendonça. Foram as melhores aulas para eu entender o que ele estava chamando de letra, o que ele estava chamando de objeto, o que Lacan estava chamando de objeto. Foram as melhores. Eu nunca mais esqueci. E a função do analista de causa de desejo, né? Então, de certa forma, esse lugar de suposição, eu achei maravilhoso de o camelo, desejo, de amei causa de desejo que vai suportar ali, né? Suportar, eu acho que essa pergunta tem que se responda por completo, né? Natália, e é legal eu aprendi isso, gente, aqui na escola lacaniana. Não vou lembrar quem exatamente me falou isso, mas as coisas assim dos exemplos que eu sei, né, que eu me lembro, é tudo tirado daqui. Daqui a um tempo vocês passam para frente também. Essa imagem do deserto é legal, porque no deserto a gente tem miragens, né? A gente meio que alucina. Isso, bem legal. Né? Bem lembrado. Então, e agora é difícil, eu vou botar lá na porta do meu consultório. Que sustente a falta. Um percurso camelo. Que sustente. Ó, chegou, Nadir, ó. Dá para ver? Chegou agora. Então, mais alguém quer falar? Olha só, o Júlio fala a beça ali, então eu tenho que falar aqui no público. Júlio, cadê ele? Oi, estou aqui. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Abre a câmera. Peraí. Então, o que eu escrevi lá. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção, pelo espaço. A Tereza Meloni deu uma resposta, ampliou a minha colocação.
E eu queria, inclusive, se ela quiser falar, eu acho que... Porque o que eu disse lá é a ideia de que o desejo certamente, nessa ideia de que ele é provido, movido, possibilitado, porque há uma falta, porque o sujeito é faltante desde sempre, mas não apenas o sujeito tem essa falta, e ele está antes, digamos, o desejo, é como se o desejo, acho que o Lacan diz, ultrapassa o objeto, né? Mas o objeto também tem essa potência de ele também criar o desejo, o objeto, por isso que é punção de ar, é um movimento em direção dupla. Eu até usei uma ideia de que essa meio-verdade, né? Meia-verdade, preciso que ela continue sendo meio-verdade, meio como metade, mas meio como transporte, possibilitando essa circulação e essa possibilidade do desejo sempre ser desejo, e para ser desejo ele tem que ser insatisfeito, ele não, se ele satisfaz, ele não é mais desejo. Então, essa possibilidade dessa insatisfação, dessa não comunicação, desse não respondível que voe, é que faculta com que o sujeito não se absolutize. Mas eu acho que eu pediria a Teresa que falasse, que ela complementou lá, que eu acho que é bem importante também. Eu estou aqui, eu já tive a oportunidade de trabalhar o Seminário da Fantasia nessa escola, e achei muito curioso a elaboração que o Lacan faz em torno dessa figura punção. Eu tentei colocar aí no site, mas o teclado não me deu muita opção. Você tem 4 sinais, na verdade, que se conjugam num balãozinho. Sinal menor que, maior que, são os sinais na horizontal. E na vertical tem o sinal inclusão e não inclusão. E ele faz ainda uma outra elaboração nesse balãozinho, que ele diz que, na verdade, ele gostaria não de desenhar o balãozinho, mas fazer um movimento giratório em espiral a partir desses quatro traços. Eu vou tentar fazer aqui com o dedo, né? Você tem aqui, aqui e aqui, e aí ia fazendo um movimento em espiral. Aliás, esse movimento em espiral eu também vi como um recurso de elaboração que o Lacan faz, não me lembro que seminário, mas tem depois que ele trata no 5, no 6 do grafo do desejo, ele diz que o grafo do desejo também faz esse movimento em espiral, né? Desses 3, como a Helena Eu citei Ele aqui chama a elipse do Exatamente. desejo. É um movimento em elipse, onde você nunca passa no mesmo ponto. Exatamente. E que nunca se fecha. Eu Isso. falei sobre isso hoje, Meloni, Que bom. que você trouxe essa ideia muito boa. Que bom. O objeto A tem essa característica, né, de nunca estar Tem. fixado, não ser só um e ser sempre... Ele vai sempre estar nesse lugar, né? O objeto Mas vocês A compreendem o que é o objeto A? no meio desse vazio do espiral. O objeto A faz, como a Teresa falou, dessa repetição que nunca se repete no mesmo Isso. lugar e, portanto, vai marcando pontos em torno desse vazio, desse oco que está na espiral. Uhum. Obrigada. Vocês, só uma coisa, vocês já se deram conta, né? Aprofundaram um pouco mais, sem ficar, a gente ficar submetido, né? Aprisionado nas definições que a gente tem do objeto A. Vocês já raciocinaram um pouco mais o que, praticamente, né? Em termos objetivos e subjetivos, a gente pode nomear como objeto A? Vocês já pararam para pensar? Isso é uma coisa que a gente talvez precise fazer para ter uma compreensão mais visceral do que Lacan chama de objeto. Quando ele está falando de objeto A, efetivamente ele está se referindo. Tudo bem, o objeto A não há, o objeto ele é causa de desejo. Tá, isso é o que a gente fala. Mas qual é o fundamento do objeto? Vocês já pararam para refletir sobre isso?
Tereza, Eu foi fico bom pensando. deixa eu falar um pouquinho. Diga. Tereza, e foi bom você levantar isso, porque eu estou lendo um livro da Rabinovitch, que foi até o João Paulo que me mandou, e eu era para ler só um pedaço, mas depois não consegui Ela é uma mais. fera, ela é É. maravilhosa. E aí ela está explorando muito isso, e ela fala assim, olha, e eu anotei, ela fala assim, olha, o desejado não são as fezes, o peito, o olhar ou a voz, mas o que o sujeito é, ele está falando do objeto A, ela está falando do objeto A, mas o que o sujeito é a respeito dessa falta no outro. Exatamente. O primeiro ser do sujeito, esse ser que é um falso ser, é o objeto A. Aí me deu um buguei a cabeça. Então, mas raciocina. Quando é que a gente pode começar a falar? Desculpe estar atrapalhando, eu acho que o raciocínio da Helena. Helena, estou te atrapalhando, né? Não, gente, agora é para todo mundo falar. Então, isso eu acho importante, que tem muita gente aqui que talvez não esteja muito familiarizada com essa linguagem, e talvez fosse importante a gente trazer elementos para a pessoa se situar diante disso. Quando Lacan coloca, né, a fórmula da metáfora paterna, o que ele está colocando ali? Quando ele coloca desejo da mãe, né, Uhum. sobre a parte de cima da equação. Desejo da mãe está sobre o nome do pai, né? O nome do pai, na outra parte da equação, sobre um X. Aí ele vai, como se faz em equação, ele vai... Tereza, Oi, desculpe, fala aí. eu tenho a impressão que o desejo da mãe é embaixo do traço da equação e em cima o nome do pai. Eu acho. Ah, tem razão. Será? Porque Nome do pai, desejo do da outro... mãe. Nome do pai, desejo da mãe, desejo da mãe, X. Isso. Tem toda a razão, Tereza. Depois, Bom me corrigir. O X em cima do nome do pai. Aí você faz aquela coisa que a gente fazia na escola, nome na do equação. Pai, do pai corta, então fica X sobre desejo da mãe. Não, X sobre o nome do pai, Tereza. X sobre o nome do pai. Você corta o desejo da mãe. X sobre o nome do pai é a segunda equação. Eu vou repetir. A primeira equação, que eu saiba, é nome do pai sobre desejo da mãe. Isso. Peraí, calma. Aí você tem um pontinho que liga nome do pai, desejo da mãe sobre X. Não é isso, João? Não. Confere aí. Nome do pai, desejo da mãe. Desejo da mãe, X. Isso. Exato, é isso. Só a primeira parte que eu me confundi. Igual a nome do pai sobre desejo X. da mãe, a primeira fração. Gente, eu estou com a fórmula aberta. Eu estou com a fórmula aberta aqui. Faz favor de ler, Nadir, por favor. Faço. Nome do pai sobre desejo da mãe. Eu tinha invertido isso, tá. Depois, o desejo da mãe sobre o significado para o sujeito, que é o X. É o X. Aí tem uma seta, aí tem o nome do pai, A sobre falo. Exatamente, é isso aí. Então, só a confusão e a discussão sobre a metáfora paterna é para dizer o seguinte: qual é a questão que está em jogo aí? A questão é cortar, é tirar. O desejo da mãe é substituído pelo nome do pai, pelo significante. E portanto, isso é ostossum, como diz o Freud. Isso é fora incluído. Não tem inclusão no campo da fala e da linguagem o desejo da mãe. O desejo da mãe é impossível do sujeito alcançar. E é isso que vai dar origem ao objeto A. Era aí que eu queria chegar. Por quê? Porque é o objeto jamais encontrável. Então, o objeto A, eu vou pensar numa coisa aqui agora. O objeto A, ele é descaracterizado pela passagem do significante. Isso. Tá certo? O objeto A nasce, essa perda,
Porque no início não é falta, é perda. O sujeito que vai ler a perda como falta. E isso a Diana trabalha muito bem no seminário dela, no texto dela, em todos os textos, né? Então, a questão é o objeto A, o A, ele chama de letra A aquilo que não tem representação possível. Não existe representação possível para o que é do desejo da mãe. O desejo da mãe é inalcançável. E óbvio que eu não estou falando da mãezinha do sujeito, eu estou falando desse lugar outro, né? Que tem a ver com a outridade, com a alteridade, né? Isso não tem entrada no campo da fala e da linguagem. O que tem é significante. E o desejo da mãe, justamente, o desejo não é significante. Então, o lugar que o sujeito teria tido, né, numa configuração lá no desejo do outro, lhe é vetado. Ele não sabe e não saberá jamais. Entretanto, ele pode, por efeito de uma análise, né, colocar neste lugar algo que não lhe foi dito. Ele pode introduzir aí uma verdade que escapou ao campo do saber construído na sua relação com o outro. Era isso que eu queria colocar, porque eu acho que é importante. Quando a gente fala de objeto A, o que é esse objeto causa de desejo que a gente tanto fala? É isso. É aquilo que não tem representação possível, não tem entrada no campo das trocas simbólicas, a não ser como um referente. Aí sim. E é Era isso que eu queria dizer. É algo do próprio sujeito que cai. Tereza, pode falar sim, por favor. Queria falar da minha maneira, o que eu penso do objeto A, muito curto e rapidinho. Eu acho que o objeto A enquanto letra, é a ferramenta que o sujeito tem para escrever o desejo da mãe, que é real, no mundo do simbólico. Sim, é uma leitura. Você está aproximando o objeto A, né, daquilo que tem valor de letra. Está certo, é uma outra leitura. Está certíssimo. Ok. Eu pensei, rapidinho aqui, eu pensei sobre, por exemplo, isso que acontece com o posterior da clínica, supondo, assim como a Tereza trouxe, né? Essa dimensão do objeto A vai encontrar com a ideia da psique, aquele sujeito, aquele encontro que o sujeito terá marcado com aquilo que não se sabia se está lá, mas desejava encontrar. Isso. Tá bem. Ok. Ele fala no seminário, eu não sei se é o 10 ou 20. Tem um livro muito bom aqui que fala sobre isso. Espera aí. O objeto A foi escrito, inventado por ele, como vários pontinhos, um do lado do outro. Cada pontinho desse significava exatamente a tique da pulsão. Cada movimento funcional deixaria um pinguinho, um pontinho, outro pontinho do lado do outro. Esses pontinhos foram rodeando o vazio, o oco. E aí, ainda de deboche, ele diz, aí, para não ficar só essa rodelinha, eu botei uma perninha e chamei de objeto A. Isso são palavras do Lacan. É o contrário do automaton, né? É o contrário do automaton, né? Que é aquele sujeito que está dependendo, supostamente, de que acha que tem uma escolha. Lugar, como a Tereza falou. Esse não repete no mesmo lugar. Faz todo sentido, né? Porque se a gente pensar bem, isso que é dito muito precocemente, as coisas que são ditas, as palavras, né? Que são ditas, endereçadas ao bebê, e ele começa a perceber, eu estou voltando a estudar essa questão da intervenção precoce, é interessante porque o bebê, muito precocemente, né, um bebê de 3 meses, ele se liga em tudo que está sendo dito, ele não consegue... Por exemplo, se você fala uma língua diferente da língua que ele escuta da mãe, né, evidentemente, desde os 6 meses intrauterino, né,
que ele escuta uma língua diferente, que ele fica ouvindo aquilo, ele percebe, a palavra aí é percepção, que é um outro registro. Ele não sabe o sentido, ele não sabe o que está sendo dito, mas ele percebe que aquilo é diferente, é uma coisa diferente. Então, tudo que é do campo da percepção é tomado como objeto, tudo. O que é visto, o que é escutado, o que é sentido, o quente, o frio, todas essas percepções, elas não têm um sentido, né? Porque o sentido ele está no campo significante. Elas são percebidas e são registradas corporalmente. E mais tarde pode ser significado. Vamos lembrar, não é ressignificado, é significado. Onde, quando o sujeito, lá no tempo edípico, ele vai buscando esses elementos que estão lá, de alguma maneira, registrados corporalmente, e isso vai, sem que ele perceba, vai fazendo parte desse arcabouço de significantes. Então, o significante ele é sempre aquilo que vem em substituição, né? O significante é uma substituição, né? Uma metáfora de alguma coisa gente, a gente que já está aqui, aconteceu. ó, 18 e Essa 14. conversa é muito longa, não dá para falar hoje, não. A gente está aqui, 18 e 14, às Vamos 18h30. encerrar. Não precisa Isso. sair, podem ficar aqui. No segundo Helena. semestre, entramos no desejo, nos sonhos, e a primeira apresentação eu vou fazer em conjunto com o Agostinho Ramalho. Eu até não falei com a Tereza ainda, porque ela estava viajando, que eu vou pedir para colocar a aula do Agostinho a seguir da minha, no mesmo dia. Tanto faz se eu vou para lá para a data dele, ou ele vem para a minha, que eu sou no começo do mês, ele é mais no fim do mês. E a gente vai falar do sonho de Hamlet. Tá bom? Então, Tá bom. até o segundo semestre, no que me diz respeito, mas fiquem de olho nisso do curso de introdução, que eu acho importantíssimo. E quem não se inscreveu ainda na jornada clínica, se inscreva. Beijos, obrigada. Tchau. Obrigada, Helena. Tchau. Obrigada.